Isso aí, então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fecast, o canal para quem tem fé. Se você tem fé, fica com a gente até o final do nosso programa. Hoje fazendo um programa especial aí, né? Os festejos Farroupilha, acontece em todo o estado, acontece em todo o mundo, né? Para falar bem a verdade. Onde se fala português, tem os festejos Farroupilha. E hoje aqui para o nosso Fecast nós temos recebendo aqui o André, que é o nosso, entre aspas, o patrão do nosso programa, tá com a gente aí. E também aquele que eu sempre digo que é uma enciclopédia ambulante, Fernando Bittencourt, para falar um pouco da cultura aí, um pouco da história, né, que as pessoas às vezes não conhecem de Garopaba. Sejam muito bem-vindos, André, tudo certo? Tudo certo, é aqui, ali, já que É aqui, já tá aqui em cima aqui. Tudo bem, galera, bom dia, então, olha aí, Bom estamos dia, aí hoje. boa tarde, boa noite, tarde, vale tudo, né? Estamos aqui diretamente de Garopaba, aqui com o Fernando Bittencourt, aqui, o nosso historiador aqui, e um prazer tê-lo aqui, né? E vamos tocar ali ficha aí, porque tem bastante conversa boa pra nós aí, né, Fernando? Seja bem-vindo, Fernando, tudo certo? Mais uma vez aqui no nosso canal, dessa vez aí com o Fecast. Pois é, o Fecast aí, né? Interessante a proposta, né? Porque hoje o mundo tá precisando de muita fé mesmo, né, cara? Pra fazer essas mudanças aí que a gente precisa tanto. Então eu queria agradecer aí o convite do André, né? O teu, Alexandre, que a gente já tem uma parceria aí, né? Uma caminhada. E vamos conversar daquilo que a gente gosta, né? Vamos falar de Garopaba. Vamos falar de Garopaba. Lembrando sempre, né, o nosso patrão aí, o patrão do programa, vamos dizer assim, vocês podem ver aí, o cara tá devidamente piochado aí, botou um lenço maragato. Hoje, essa semana toda aí a gente tem que estar mais a rigor, né? Mais a rigor, né? Eu sou gaúcho de apartamento, né? Mas lá na semana Farroupilha eu tiro a... É daqueles, hein, Fernando? É daqueles que toma mate com aquela garrafa Styler, né? Sim. E com a cuia de porcelana, né? De porcelana. Vamos lá então, Fernando. A gente fala muito sobre a Revolução Farroupilha, esse negócio do Farroupilha e tudo mais. Laguna, quando se fala no Rio Grande do Sul, está atrelado à Laguna, mas as pessoas esquecem que Garopaba faz parte dessa história também, né? Pode contar um pouco para nós aí? Bastante, né? Mas antes eu quero fazer contando aqui, já que o André veio aqui piochado, né? Eu queria contar assim, ó, eu saí, né, do Rio Grande do Sul, escolhi, né, morar num lugar onde a gente sempre foi muito feliz, né, que era viver aqui em Garopaba, nossas férias sempre foram aqui. E aí então a gente criou os filhos aí na beira da praia e tal, e aí eu disse, vamos morar lá, que lá é um lugar muito legal, vale a pena a gente morar lá. E aí viemos para Garopaba. E aí aqui em Garopaba eu fui aprender com um Catarina a dançar música gauchesca, com o Batista. Batista, professor de dança. Foi um dos primeiros alunos lá do Batista, lá quando ele começou a fazer os cursos de dança. Né? Mandar um abração e um beijo pro Batista. E ele que me ensinou a dançar uma vaneira, um vaneirão, uma rancheira. Foi ele que me ensinou, porque eu me criei no Rio Grande do Sul e nunca dancei, porque a minha época era da discoteca, aquela coisa. Sim. A gente estava dentro da capital, né? Não estava ligado assim ao interior, né? Nós estamos falando que ano foi isso? Sim, foi lá em meados de 90, dos anos 90. Meados de 90. Aqui em Garopaba não tinha muita coisa, que tava meio... Cara, já tinha, recém tinha chego o asfalto chegou aqui em 86, né? E aí então, a partir dali, Garopaba começou a ganhar uma aceleração, né? Normal, né? Porque antes andava muito carro de boi, né? Era mais tranquilo, né? Vida boa... Né? Eu não peguei... Eu passava mais devagarinho. Eu vim pra cá a primeira vez em 92 pra Garopaba, eu me apaixonei... E aí, tempo que eu podia vir, eu ainda morava em Porto Alegre, tempo que eu podia eu vinha, né? Eu faço prática do surf, né? Sim. Eu costumo dizer que antes eu pegava a onda, agora a onda que me pega, né? Eu tô com 54. Tá bom. Mas a gente veio pra cá, eu vim pra cá, né? Por conta da onda, né? Pra o surf, né? Sim. Então, aí foi nessa situação ali que a gente começou a se envolver, né? Envolver totalmente com Garopaba, né? Sim. Principalmente com a história de Garopaba, né? Porque a gente conhecia Garopaba como turista. A gente vinha para cá para veranear, né? Então a gente conhecia como turista, a gente não entrou na essência da cidade, assim, né? Para conhecer bem a sua história, suas tradições, tá? Suas atividades culturais. E aí, então, no momento que a gente tomou a decisão, né? Fez a escolha de vir para Garopaba, aí começamos, então, a aprofundar mais isso, né? A conhecer mais a história de Garopaba. E aí, a partir daí, a gente foi só colecionando, né? Informações, né?
dados sobre Garopaba, a história de Garopaba, desde os primeiros humanos que pisaram aqui, né, há mais ou menos uns 10 mil anos atrás. E aí, a partir daí, a gente foi construindo uma linha do tempo, sabe? Para que as pessoas falassem mais ou menos a mesma coisa, porque a história e a verdade sempre ela é interpretativa, sim, cada um constrói a sua, né? Mas a gente já tinha, assim, oficialmente, né, alguns dados que davam uma narrativa cronológica, né? O que aconteceu com Garopaba, assim, papapá. E aí, então, começamos a trabalhar nesse sentido, né? E aí começamos a organizar e transformar isso num livro, essa linha do tempo, porque Garopaba, naquele momento ali, né, a partir dos anos 80, né, os anos 90, principalmente, começou a acelerar muito o turismo, né? E aí, todas as atividades ligadas ao turismo, muitos eram empresários de fora, o paulista, sim, paranaense, pessoal do Rio Grande do Sul, né? E aí, então, o pessoal começava a ter essa dificuldade, né? Chegava um hóspede lá, mas por que tem aquele nome lá? Que ano é aquela igrejinha lá em cima? Sabe? Aí o pessoal começava a fazer pergunta e muitas vezes o pessoal não sabia responder, né? Então fica ruim tu receber como um anfitrião, né, uma cidade turística e tu não saber contar a história do lugar onde tu tá empreendendo, ali que tu tá vivendo. Que é uma história rica, né? Bastante, Garopaba é muito rica. E aí então começamos aí a criar essa situação, que a preocupação maior era que assim, todo mundo falasse pelo menos uma ideia igual, sabe? E assim, o Alexandre começou pelo final, perguntando aqui de Garopaba, né, como é que foram os eventos da Revolução Farroupilha que chegaram até aqui, mas eu queria já aproveitar e perguntar como é que começou. Fazer um resumo, a gente vai contar tudo, a gente vai ficar aqui horas falando, né? Mas eu queria entender assim exatamente, né, foi em 1835, é isso? Não, aqui em Garopaba? A Revolução Farroupilha. Ah, sim, ela começa lá no sul, ela começa em 1835, mas ela vai ter o auge dela em 1839. Né? O auge, o período que mais... porque existia, então, as tropas imperiais, é isso? Isso. Porque o regime era o mesmo, que já existia, né? Lá pro Nordeste, já tinha pro Norte do Brasil, já tinha outros movimentos lá, Balaiada... Sim. Né? Tinha vários... Mas era uma luta contra o Império... Exatamente, era já a tentativa de uma república. Sim. Né? De construir uma república. Aí então já tinha essa... Que nem fizeram no Uruguai a república. Também, o Uruguai... Porque o Uruguai foi uma sequência também. Né? O Uruguai foi posterior à Revolução Farroupilha? Foi mais ou menos na mesma levada, porque... Quando até o Garibaldi, quando ele sai daqui, né, de que o Império retoma a Laguna, né, e ele escapa para Lages, e de Lages ele vai para o sul, e do sul ele vai para o Uruguai, porque lá ele estava mais protegido, e ele se envolve lá, porque o Garibaldi ele era meio tipo um mercenário, né, ele é um cara que lutava pela liberdade, né, se envolvia com as revoluções e tal, mediante algumas vantagens, né, ele recebia vantagens para estar atuando ali. Então, ele foi para o Uruguai também para trabalhar e tocar lá no Uruguai a revolta deles para também fazer a emancipação, né? Fazer a República. A República Uruguaia, né? Então, dali, depois que ele vai para a Itália, lá, enfim, aí faz toda a história, depois lá também ele faz um levante junto com a Anitta também, lá da reunificação da Itália, que a Itália estava meio fragmentada lá, porque ela foi invadida por vários então, assim, países. Uma das curiosidades que eu tinha, que eu ver se consegue Porque esse pessoal, ele veio da Itália, né? O Giuseppe Garibaldi veio de Itália, porque ele, quando chegou aqui, ele aportou ali na Laguna e conheceu a... Não, a história é bem mais comprida. Não sei se a gente vai entrar nessa parte aí. Essa história, ela traz né? Ela tem um... porque tem, assim, tem escritores que escrevem de uma maneira, enfim, tem outros pesquisadores, né? Mas, assim, a história do Garibaldi é que ele vai para o Rio de Janeiro, ele está fugindo da Europa, que a situação lá também estava ruim para ele lá, né? Ele estava também já envolvido com outras atividades, outras revoluções lá. E ele foge e vem para o Brasil. E ele desce no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, ele já envolvido ali com algumas lideranças e tal, alguns movimentos ali, ele já descobre que o Bento Gonçalves estava preso no Rio de Janeiro. Quando pegaram ele, a primeira vez levaram ele para o Rio de Janeiro. Bento Gonçalves, que é o líder do movimento Farroupilha. Aí lá, ele conhece o Garibaldi. O Bento Gonçalves conhece o Garibaldi. Foi na cadeia, não? Foi na cadeia. Estavam dois presos. Não. O Garibaldi estava livre.
Mas Aí ele foi foi lá visitar. visitar o... Não, ele foi lá visitar, porque o pessoal, o cara tá aí, ele tá preso aí, o cara do movimento, Entendi. tal, não sei o quê. Aí ele vai lá visitar o cara e eles fazem um plano de fuga. Pro Aí Garibaldi, o Garibaldi, pro Bento pro Gonçalves. Bento Gonçalves, faz um plano de fuga pro Bento Gonçalves e não dá certo. E aí quando o Império soube, né, que houve uma tentativa de fuga lá, né, um plano de fuga, aí eles levam o Bento Gonçalves pra Bahia. Né? Aí deixam ele preso lá no forte, aquele lá no mar, lá, e aí depois ele acaba saindo de lá nadando. Né? Mas ele foi Puder chegar um resgatado. pouquinho mais pra cá, Fernando, pra te enquadrar melhor. Aí que eu me refiro. Show de bola. Beleza. E Perfeito, aí ele perfeito. acaba conseguindo escapar lá, E né? o Bento Gonçalves já estava preso por conta de revoluções, ele pertencia ao Império. Não, o Garibaldi não foi preso. Quem foi preso foi o Bento Bento Gonçalves. O Bento, na verdade, o Bento foi o cabeça, né? O líder da Revolução Farroupilha. Mas né? antes dele ser revolucionário, ele pertencia às tropas imperiais. Foi uma revolução. Não, ele era estancieiro, né, cara? Os estancieiros né, tá. em todo Ele lugar. não era militar, então. Ele era Não. privilegiado, né? Eram pessoas privilegiadas. Eles Sim. mantinham escravos, mantinham índios também trabalhando Sim. forçado lá e tal. Eles tinham uma relação da época. Né? Claro. Ele não era um cara diferenciado, né? Não, eu Mas até como achei que ele era se sentiu militar. prejudicado, como ele se sentiu prejudicado pelos impostos e tal, sobre o charque, aquela coisa toda, e o charque do Uruguai estava entrando aqui com preço muito menor, e papapá, e aí eles se revoltaram. Aí os estancieiros se revoltaram contra o sistema, contra o império. E aí então que eles pegam e fazem um movimento, né? E esse movimento começa a ganhar corpo e aí se transforma num movimento libertário, né? E aí já Sim. tinha alguns movimentos lá pro Nordeste também do Brasil, Sim. né? Para derrubar o império, aquela coisa toda. E aí ele vai ganhando força e nisso vai agregando, né? Grupos Sim. revolucionários que vão se agregando, se agregam os afrodescendentes, né, os africanos que muitos já estavam aqui, né, que trouxeram para o trabalho escravo nas estâncias lá e tal, então eles começaram a usar esse pessoal. Sim. Só que eles também davam uma vantagem, é só se a gente sair bem nessa jogada, a gente dá toda ali, vocês vão ser livres. Sim. Né? Depois eles acabaram, depois lá na frente, lá tem a Batalha dos Porongos, lá, né? Sim. E aí acaba mudando toda a história, né? Mas assim, às vezes a gente, não sei se é possível falar, mas assim, a gente tem que ser realista, né? A Revolução Farroupilha, ela ganha uma outra Proporção? uma outra proporção e uma outra dimensão cultural depois do Getúlio Vargas, né? Que quase 100 anos depois, né? Praticamente, quase 100 anos, né? Que ela fica famosa. 95 anos depois, que aí dá um outro ar, sabe? Porque aí o Getúlio chega lá em cima, né, em São Paulo, amarra os cavalos lá no Obelisco, lá no Rio de Janeiro, papai. E aí começam a tomar conta, sabe? E aí então isso vem, mas tu imagina, isso 100 anos depois. 100 anos depois. Entendeu? Porque na verdade a Revolução Farroupilha, como a maioria das outras revoluções, né, elas tinham esse pano de fundo assim como sendo um movimento libertário, né, um movimento para tornar as pessoas mais iguais, ter uma Sim. legislação mais humana, enfim, papapá. Tanto é que o que fala, né? Liberdade, igualdade, E fraternidade, não. igualdade Humanidade. e humanidade. Humanidade. É o símbolo que traz na bandeira, né? Baseado mais ou menos lá na França. Mas aí se nós formos buscar aí, o que acontece? Nós tivemos um levante aqui em Garopaba, né? Tivemos aqui no morro, aqui, até numa entrevista que tu deu pra mim ali na emissora, nós tivemos aqui no pé do Morro do Encantado, nós tivemos uma batalha. tivemos uma batalha. Tu pode falar pra nós melhor, porque eu só me lembro que teve, mas não lembro como é que aconteceu. Então, assim, ó. Porque quando então a turma vieram porque a ideia era chegar até Florianópolis, onde estavam as forças ali, imperiais, o governo e tal, né, a província de Santa Catarina, então eles queriam pegar toda essa parte aqui, que aí para dali ficaria muito mais fácil deles manter porto, manter uma relação com o mar, né, para eles poderem continuar subindo. Eles queriam continuar subindo para chegar até o Rio de Janeiro, né, ou Salvador, mas basicamente Rio de Janeiro. Então aí eles tomam Laguna. E quando eles tomam Laguna, né, eles pegaram Lagunas desprotegida, né, desguarnecida, vamos dizer assim, não Sim. tinha força. E aí então o pessoal que era ligado ao Império, né, ao governo da época, fugiram e conseguiram chegar no Desterro, né, Florianópolis. E aí eles ficam ali em Laguna, tomam conta de Laguna. Tem o evento, né, que acontece, que é muito bonito, vale a pena assistir, né? A tomada de Laguna. Tomada de Laguna, né? Que aí tem essa projeção toda da Anitta, né, do Garibaldi e tal. E aí
essa turma do Teixeira Nunes, né, que era um também dos líderes do movimento, né, ele pega uma turma grande ali em Laguna, né, e vem para se encontrar na Enseada de Brito, aqui na Enseada de Brito, né, que depois do Morro dos Cavalos, de uma turma que estava descendo de Lages, que era uma turma que vinha já das vacarias lá, vinha uma turma grande descendo com canhão, com carretões e mantimentos e coisas assim, eles vinham descendo a serra, né, que seria mais ou menos hoje o caminho da 282 ali, mais ou menos esse caminho. Eles estão descendo para vir para o litoral, iam todos se encontrar na Enseada de Brito, e da Enseada de Brito eles iam atacar ali em Caieira do Sul, Pântano do Sul, ali aquela região ali Ribeirão. Ribeirão ali. Né? Ribeirão ali, aquela comunidade açoriana que tem ali. E dali chegar no Desterro e tomar o centro de Floripa. Estava sediado o governo. Que ali tem um forte ali, né? Tem um forte do Desterro ali, não tem? Tem um forte naquela região ali, tem um forte ali, né? Tem vários, na ilha tem vários ali, né? Que protege só a parte de navegação. Exato. Ali tem os fortes. Né? Toda a ilha tem os fortes. Mas eles estão sediados mais para o norte. Para o norte. Né? Porque eles sempre enxergavam que os navegantes eles vinham do norte, descendo para o sul. Ninguém vinha do sul. Nós só do sul para o norte. Né? Do sul para o norte só se estivesse voltando em alguma expedição. Né? Então eles cuidavam dessa parte lá. Então, aí o Teixeira Nunes junta essa turma e vem se reunir então com essa turma que está descendo de Lages. Só que quando essa turma está descendo de Lages, deu um temporal muito forte, os rios subiram demais e eles ficaram com dificuldade de atravessar com os carretões, com os canhões, aquela coisa toda que eles vinham, né, com toda aquela tropa. Então eles tinham dificuldade de atravessar. E aí atrasou a chegada deles aqui embaixo. Né? E enquanto Teixeira Nunes estava esperando eles ali, porque ele já tinha passado por Garopaba, porque para chegar na Enseada de Brito ele teve que passar de Laguna. Ele passou aqui seguindo o caminho do Piabiru, né? Que hoje o pessoal chama o caminho do Rei e tal. Sim. Passaram por aqui e chegaram na Enseada de Brito. Quando eles chegaram ali, a turma demorou para chegar e aí ficaram lá no centro, lá no governo, ficaram sabendo que eles estavam acampados ali na Enseada de Brito. E aí mandaram os imperiais para atacar eles ali, porque aí estavam num grupo menor, porque a turma de Lages não tinha chegado atrasou por causa do temporal. Então ele teve que recuar. Aí o Teixeira Nunes recua e vem e faz a base dele aqui na Encantada. Aqui no Morro da Encantada. Aqui no Morro da Encantada. Ele faz a base dele ali, né? Para guardar o pessoal que estava vindo da serra. Para esperar o pessoal terminar de descer para se juntar de novo. Fazer o reforço, né? Mas nesse meio tempo, como o pessoal já tinha se organizado lá para vir atacar eles na Enseada de Brito, eles continuaram tocando. E aí quando chegaram, que eles desceram lá onde hoje seria ali a Praia do Sonho, e tal, né? Eles vieram por terra, né? Cruzaram fizeram o caminho do Maciambu, Gamboa, né? Pegaram o Morro do Crispim ali, ó, e vieram por cima do morro. Vieram por cima do morro. Né? Vieram por cima do morro. Diz o pessoal, na época, que tinha um traíra ali, cara, local que levou que dava eu sei o caminho para chegar lá e pegar eles lá. Né? Isso aí também era uma coisa normal, né? Porque na época, assim, Laguna tinha... era como um partido político. Era como gente partido, que era né? simpatizante do Império. Sim, tem até hoje. Contra, tem até espião, hoje, né? Tem informante. Isso aí é tudo que é... Toda a cultura, toda a guerra, cultura tem, né? Tem aquele cara que é o olheiro que fica lá, o X9, como a gente costuma dizer, né? Então já tinha o cara que já deu o caminho. Porque é o caminho hoje que faz, né? E aí eles chegaram aqui... na Encantada e houve aqui uma batalha, então. Exatamente. Quando eles chegaram aqui, pegaram a turma do Teixeira Nunes, inclusive, meio desprevenido, assim, né? Porque eles e onde é que estava o Bento Gonçalves? Estava lá para... Tava nesse grupo grande lá que estava vindo... Descendo a serra. O Bento Gonçalves estava vindo com eles, não pôde vir por causa da chuva. Exato. E eles ficaram, o Teixeira Nunes ficou sozinho, então. Ficou sozinho aqui. E aí, então, que era a turma que estava em Laguna. Sim. Né? Aí quando eles chegaram, os imperiais chegaram aqui, pegaram eles meio desprevenidos, porque eles estavam acampados, eles não estavam preparados para a guerra. Né? Sim. E diz o pessoal, né? Na época eu estive aqui visitando, né? Aqui onde é o campo de futebol, né? Sim. É aqui por trás, né? Aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás, que coisa aqui de pegar a reta aqui, a 400, 500 metros. Foi por aqui que deu a batalha, foi exatamente aqui perto do campo de futebol. Né? Então as tropas imperiais chegaram aqui, pegaram os revolucionários farroupilhas aqui. Isso. E aí pegaram de surpresa e houve muitas mortes.
Tanto mais pro lado do Teixeira Nunes do que pros imperiais, né? Sim. Mas mesmo assim, aí o Teixeira Nunes, com mais alguns, corre. Porque esse pessoal que está na tática, né? Que é no caso do Teixeira Nunes, que é um líder, né? Sim, Como os outros, liderando. ele já vê que a situação está apertada, ele se manda, né? Sim, Ó, já parte em retirada. Já bate em retirada. Ele pegou o que ele pôde da turma aí que se mandou para Laguna, porque lá em Laguna eles estavam bem, né? Estavam reforçados lá. Sim. E ele volta para Laguna, né? E aqui ficou vários mortos aqui, foram enterrados aqui. Estão enterrados aí. Né? Então, teve Existe um grande. número assim de O pessoal fala em torno de 60 pessoas. 60 pessoas. Em torno de 60 pessoas. Né? Mais dos revolucionários do que dos Sim. imperialistas, né? 60 pessoas no total, então, não... No total. No total. No No total. total, eles enterraram aqui em torno de 60 pessoas. Conta o pessoal os mais antigos, Sim. né, que ouviram falar, né? Inclusive por a própria comunidade que se organizou ali, enterraram eles. Não, ali. é bem interessante. E aí eles retornaram então para Laguna e as tropas foram atrás ou não? Não, aí daqui os imperialistas voltaram para o desterro, né? Pra Ilha dos, E- pra Ilha dos Desterro? Isso, voltaram para que é Que é Florianópolis. 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 né? E a República Joanina que teve? Junina. Junina. República Juliana. Não é Juliana. Juliana, República Juliana. Não é Junina, é Juliana, né? Então, a República Juliana se dá exatamente nessa tomada, porque no momento que eles tomam Laguna, e como Laguna aqui na região, ela é uma cidade importante, né? Sim. Nessa parte do sul, né? Ela tem muita importância, então a partir Porque ali daí tinha um eles fazem porto natural também, né? Exato, também eles tinham Porque ali essa vantagem era o do último porto natural que tinha até o Rio Grande, que é o Rio Grande, né? Que hoje é Rio Grande, na época era... Do Porto Rio Grande, era Porto Sim, Rio Grande, Porto Rio Grande. continuou Porto Rio Continua Grande. sendo o Porto Rio Grande, desde que fizeram. E aí, então, eles ficam ali, fazem a base deles ali, né, como sendo a República Juliana, e aí, logo em seguida, eles já instalam o governo da República Juliana, que seria exatamente juntando essas duas forças, né, dos movimentos do Rio Grande do Sul e os movimentos de Santa Catarina, né, Sim. contra o Império. E aí, então, que entra a questão do padre Vicente Cordeiro, que era o padre de Garopaba, né, que estava envolvido também na Revolução. Ele estava envolvido lá em Laguna. E aí, então, ele vai para lá, né, e aí a pessoa que assumiu a condição de presidente, né, teve problemas de saúde e tal, e entrou o vice-presidente. E o vice-presidente também não quis assumir isso. Não, eu não vou, não estou preparado. Aí o padre Vicente Cordeiro, padre de Garopaba, e também Mas naquela época era Garopaba o nome da cidade aqui? Sim, Garopaba já é bem bem mais antigo. Bem mais antigo que a gente pode parar. É do vídeo, né? E Garopaba, né? Alguns mil anos, né? Que já é Garopaba. Mas o Então, nome Garopaba já era... Sim, já era oficial. Era região. Sim. Existia um município, então tinha um padre. Não tinha um município ainda, porque não existia essa nomenclatura. Tinha uma freguesia. Uma freguesia. Que tá. depois se transformou numa vila, que seria como se fosse um município. Tá. Depois que veio a ser município, né? Mas é só a nomenclatura, né? Então, Sim. mas naquele momento da Revolução era freguesia. Né? Deixou de ser uma armação baleeira e passou a ser uma freguesia. Né? E aí, então, o padre Vicente Cordeiro, que tocava lá na Enseada de Brito e tocava aqui, né? Porque a parte de paróquia, né? Garopaba pertencia à Enseada de Brito. É Enseada de Brito. Como paróquia, né? Que é essa parte da igreja, né? Depois que ela ganha autonomia, né? Para ser paróquia aqui, né? Então, com a instalação da freguesia e tal, daí tem que ter toda uma E o estrutura. Giuseppe Garibaldi, então, não estava nessa batalha? Não, Só o Teixeira Nunes. Estava em Laguna, namorando a Anitta. Tava bem acompanhado, diga-se Estava de lá, passagem. estava aproveitando, né? Eu vi um Ele documentário disse que ele olhou de longe, assim, com uma luneta daquela, né? Olhou assim, tava lá olhando a situação, para fazer onde é que ele ia atacar, como é que ele ia fazer. Isso quando estratégia. quando ele conheceu a Anitta, né? Fazendo a estratégia lá. Ele dentro do barco, viu aquela formosura lá no cais. dentro do barco, essa cena, né? Sim. Tá lá. Né? É famosa, É famosa, que ele tá dentro do barco com a luneta dele, olhando ali o Inclusive, esse é um movimento. relato dele, né? Sim. É um relato deixado de próprio punho. De Ele próprio contando punho. quando ele viu ela a primeira vez, né? Aí ele pega com a luneta no barco, ele tá olhando ali e tudo mais e se depara com ela. Isso. Aí nisso eles atracam o barco, ele é apresentado para um... Isso, aí vai num evento lá Vai no e tal, evento. e lá no evento encontra ela. Nesse evento ele conhece o tio dela, parece, Isso. que vai na casa desse tio dela e tudo mais, e lá quem é que ele conhece? Ela. A ela, É. que era casada com um açougueiro na época, né? Sapateiro. Sapateiro. Sapateiro.
Era casada, mas o sapateiro apanhava dela. Ela Mas ela era porva. Não. Ela era porva, né? Não, esse tio que tu falou aí, que é interessante, porque esse tio, ele era também um estanceiro, um tropeiro desse que levava gado, levava cavalos e coisas Exato. para vender em São Paulo. Por cima da serra, aí, Curitibanos, essa região aí, levava até lá Sorocaba, aquela região lá, levava os bichos para lá, né, para fazer negócios lá. Então, é bem provável, né, porque como a Anitta perdeu o pai muito cedo e depois logo em seguida perdeu a mãe, tinha que cuidar dos irmãos, aquela coisa toda, talvez ela andasse com esse tio. Então ela já tinha essa prática de andar a cavalo, de acampar, de passar vida difícil, vida rude aí no campo e tal, aquela coisa toda. Então ela já tinha alguma experiência já de menina, sabe? Uhum. E aí exatamente é isso, né? Então quando o Garibaldi desce, né, que é feito esse evento lá, que recebem ele e tal, aquela coisa toda, aí ele conhece o tio, né, da E vai na Anitta, casa desse tio ele lá, ele acaba conhece. conhecendo Tá aí Anitta. a mulher que eu... Ali... E aí, como ele não falava português, ele só falava italiano, e assim, né, tentava se safar ali, mais ou menos, e aí ele fala pra ela, né, diz pra ela assim, ó, você vai ser minha pro resto da vida. E como de fato foi, né? Diga-se de passagem. E foi até o final. A Anitta, pra quem sabe a história, morreu na Itália. Eles estavam numa batalha, eles separaram, né? Ela ficou... Tava grávida. Tanto que ela é considerada lá a mãe da Itália. Né? A mãe da Itália. Ela é considerada pela uma história... brasileira, nascida aqui na nossa região, nascida aqui em Maruí, uns dizem Maruí, mas naquela época pertencia à Laguna. Pertencia à Laguna. Né? Mas assim, hoje, se a gente for dizer onde ela nasceu, diz que ela nasceu aqui próxima em Maruí, né? Ela é considerada... Outros dizem que ela nasceu em Lages, que era onde morava esse tio. Onde também tinha registro de uns irmãos mais velhos, da Anitta, tal, tinha registro deles lá em cima, mas eles já tinham descido pro litoral. A Anitta é considerada na história a rainha dos dois mundos, né? Exato. A rainha dos dois mundos. Ela é tanto do Brasil quanto na Do Itália. velho mundo, né? Do O velho velho mundo, mundo né? e o novo mundo, né? Então, ela é considerada uma das mulheres mais, né? Quando se fala em mulheres empoderadas, se fala em Anitta Garibaldi. Exato. Né? E Garopaba, quando entra nesse ciclo todo aí, porque Garopaba também era um ponto estratégico, né? Querendo ou não, Garopaba também era um ponto estratégico. Sim. Né? Porque o nosso porto aqui, nosso porto hoje de Garopaba, era o porto daqui da região. Porque nós não temos um porto seguro, né? Antes de chegar em Laguna, da Barra do Camacho lá. Né? Mas mesmo assim, para entrar naquela época, para entrar na Barra do Camacho, era muito arriscado. Tu tinha que saber muita navegação para te poder entrar. Hoje está dominado ali, né? Com os mole e tal. Hoje então, já tem uma noção. Já tem uma noção, mas naquela época, para te entrar ali, não era para qualquer um. Então, Garopaba, né, tinha uma estratégia natural, que era o nosso embate ali do cantinho, ali, né, Sim. Não tinha virado muito... para Nordeste ainda, né, então a gente estava bem porque protegido. até o nome Garopaba é enfiada de barco, é isso? Lugar dos barcos junto ao mar, esse é o nome. Então é aquela coisa assim, e quando a gente olha, por exemplo, a gente tá vendo aqui, ó, você vai estar vendo esse vídeo, tá vendo o nosso amigo André com lenço maragato, né, lenço maragato. E muita gente confunde o que é o maragato, o que é o chimango. Né? Porque a revolução se deu em cima disso. O maragato contra os chimangos. Né? Os maragatos eram os farrapos, por assim dizer, e os chimangos eram os republicanos, era o poder, por assim dizer. Ali que foi que deu, acho que aquela confusão lá com os lanceiros negros. Os lanceiros negros. Né? Que foi acho que era o Canabarro, né? Não. Era o... Os lanceiros eram o... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele que, para poder unificar o Rio Grande do Sul e dar uma acalmada ali, porque o Rio Grande do Sul começou a guerrear entre si, né? Era a província de São Pedro. Província de São Pedro foi o primeiro nome. Batizado. Primeiro nome. Mas o próprio Rio Grande do Sul começou a criar... De São Pedro. Começou a criar entre o próprio povo gaúcho, começou a criar essa primeira peleia, vamos dizer assim, que era entre os maragatos e contra os chimangos. Eram os próprios gaúchos. O que diferenciava era sinal de briga, quando se encontrava um maragato e um chimango, né? Que era um do lenço vermelho contra o do lenço branco. Então era uma questão de briga, porque os chimangos apoiavam o governo. E os maragatos tinha era os estancieiros, Sim. Era a luta por causa do charque, era unificar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e criar um estado novo, né? Tudo isso estava ligado
nessa, Que nessa essa é a luta, República né? do Pampa, como é que era o nome que eles queriam botar na República? A República Não, a Sulina. República Farroupilha. A República Farroupilha, né? República Farroupilha. Esse movimento ele continua, né? A gente pensa que não, mas se tu vai olhar na linha do tempo, assim, ó, até a chegada do Getúlio, né? Uhum. No golpe lá legalista, lá de 1930, né? Até ali ainda era a revolução. Isso aí tudo, só que ela tinha altos e baixos, né? Mas isso tudo vai culminar ali, né? Quando o Getúlio Vargas Assume né? o poder. E dá o golpe e lança depois o Estado Novo e tal, e se mantém no poder, faz aquela função toda, né? Já vinha desde lá, né? Porque sempre tinha essa história ali do café com leite, ali, aquela turma de São Paulo, Minas, Salvador, Rio, era o que mandava no Brasil, né? Uhum. Essa turma aí é que mandava. Então, Determinavam lá e o restante do Brasil tinha que tinha que pagar a conta. obedecer. Então, geralmente, aí sempre tinha essa vontade de uma hora assumir, né? E tocar do nosso jeito. E aí, então, criou-se esse movimento, né? Mas, como eu disse, né, já havia outros movimentos lá para o Nordeste, lá que também ajudaram muito, né, realmente a fazer a transformação, né? De sair do Império, Da monarquia. né, e passar para a República. E outro fato interessante é o seguinte, quando a gente fala em Maragato, Chimango, a gente fala no primeiro momento, para distinguir quem eram os comandantes das tropas, eles criaram roupas diferentes, né? Criaram roupa diferente. O coronel fulano, o coronel Davi Canabarro, o coronel não sei o que, tinha um tipo de roupa. O tenente não sei o que tinha outro tipo de roupa. Os revolucionários, vamos dizer assim, o povo do governo, por se assim dizer, descobriram isso e começaram a derrubar só os comandantes de tropa. Porque os restantes, os lanceiros, os demais ali de baixa patente, todo mundo tinha uma roupa igual. Nisso surgiu a ideia de se criar as primeiras divisas. O fardamento eram todos iguais, mas o que diferenciava era o que um apetrecho a mais que era colocado. Que até hoje nós temos na nossa hierarquia militar, nós temos. Se tu for olhar, todo fardamento é igual, desde o soldado raso até o general. É igual. Isso vem lá da Revolução. Certo. Né? Porque na época que era, o fulano tudo mais Para evitar proteger a liderança. Para proteger a liderança, porque já pensou uma tropa sem liderança? Pois é. Né? Então tudo isso veio a agregar. E a história hoje está aí, eu acho que se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, Fernando, é o que faleceu agora há poucos dias, escreveu um romance ali que conta quase toda a história ali. O Tempo e o Vento foi do Luiz Fernando Veríssimo, não? Exatamente. Morreu agora faz 10 dias. O pai dele, né? Ele escreveu O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. É o filho, tá certo. E então tá ali, a história tá ali, foi virado minissérie e tudo mais, mas acompanha quase que fiel a tudo o que aconteceu. Sim, foi um resgate que ele fez de uma forma romanceada, ele fez um resgate daquele momento ali da história, né? E aí fala ali a respeito das intrigas, das paixões, dos amores e tudo mais, e que eu acho que é interessante essa cultuação não é cultuação, mas sim a preservação da história gaúcha, né? Quando a gente vê um cara pilchado, e é uma coisa que eu me incomodo muito, porque a gente sabe da tradição gaúcha, o cidadão vai convidado para ir para um baile. O cara vai para o baile, uma das cores que não se usa em evento social. Primeiro, tu vai num baile e tu não usa chapéu. Não se usa chapéu, porque já está numa área coberta, só se tu tiver numa apresentação. Isso. Segundo, não se usa lenço preto. Lenço preto é sinal de luto. Então não se usa o lenço preto. Pode usar carijó, pode usar branco, vermelho, menos o preto. Então já tem essa... Mesmo que a pessoa esteja de luto. Não, tu tá de luto, Cara, tranquilo, tá de mas luto, mas não vai no vai, baile, Pode parecer. tu vai no Vai no evento, baile. não vai no baile, né? E tinha A também o senhorinha negócio lá, das o prendas, senhor tá- né? Tinha um negócio das prendas também. A prenda casada tinha um laço no cabelo, a prenda solteira era um outro tipo. A tradição tem muito disso, né, Fernando? Bastante. Esses detalhes já vêm, não é de agora, né? Não é de Isso agora, já vem muitos lá anos do Velho atrás. Mundo ainda, né? Que já tinha algumas regras, assim, de conduta social, né? Uhum. Como se fosse um código de postura, né? Onde as pessoas Sim. se relacionavam, né? Claro. Além do Código de etiqueta, de ética. além dos aspectos religiosos, né? Que a igreja naquele momento ali que dava muito um caminho, né? Para o A pessoal. autoridade maior ali era a igreja, era o padre. É. E aí então a própria comunidade, de acordo com as suas características culturais, principalmente ali na Europa, que tinha etnias de vários cantos, né? Então começava a procurar achar essas regras de convivência e tal, e iam construindo esse relacionamento através de posturas
tipo da roupa, né? Se uma senhora era casada, se era solteira, né? Se podia mostrar o cabelo, tinha que prender o cabelo, né? Não podia andar com o cabelo solto e tal. Então, tinha Até uma mesmo série, a né? viúva, ela tinha uma forma diferente de prender o cabelo, né? Tudo isso estava naquela regra de postura, né? E a gente falava muito, né? Pelo menos lá no sul a gente falava muito. Bah, vou lá na tapera. Sabe o que quer dizer tapera? Não. Tapera é aquela casa onde já está abandonada, simplesmente tem aquela estrutura. Que geralmente, quando tu chegava nas casas, o que era? Era a casa que ficava no centro, era cercada de Um pomar, né? um pomar, né? Eram árvores frutíferas que tu via na volta. Laranjeira, bergamota e papapá tinha na volta. E ali ficava a casa. Quando se torna tapera, quando ninguém mais mora lá. Então a gente costuma dizer, bah, dei o de casa em tapera. Né? Porque deu o de casa e ninguém te respondeu. Quando não tem ninguém em casa, deu o de casa em tapera. São alguns ditados que a gente ainda tem, que a gente ainda leva aí, né? Eu, bom gaúcho, a gente ainda leva. Tu já tá aqui desde 80 aí? Não, eu conheci Garopaba em 81, mas eu Mudou comecei pra cá? a morar em Garopaba em 92. 92. Nesse tempo todo aí, o que mais te chamou a atenção aí? Tu veio pra Garopaba na época, vamos dizer assim, na época o doutor Morongo ainda medicava ainda, por se assim dizer. Que eu saiba, quando eu conheci ele estava fazendo assim pros amigos. Pros amigos já, né? Consultava pros amigos, né? Pros amigos, É. né? Mas ainda não, que eu saiba assim, porque quando ele chegou aqui, logo em seguida, ele trabalhou até pelo posto de saúde aqui de Garopaba. Sim, sim. e tal, né? Nós até. É uma das coisas que temos que fazer, ô André, tu que tem conhecimento, trazer o doutor Morongo aqui. Porque muitas Sim. pessoas não sabem que ele é médico, né? Que ele veio pra cá, o seu Luiz ali se medicou com ele. Bem provável. É, Não, e esses dias eu tava vendo as baleias ali, acompanhando ali, dizendo que elas estão bem ali ainda, não Na sei se frente estão do ainda. Morrinhos, né? É. E aí eu tava ali conversando com os pescadores, assim, e aí a gente, não sei por que a gente falou do Morongo. E aí os pescadores disseram, o Morongo, antes de ser médico, antes de qualquer coisa, ele trabalhava nos barcos com a gente aqui, com meus avós, né? Com os pais dos pescadores ali. Né, e estavam assim, ele saía no barco para pescar de rede com o pessoal, sabe? Curtia, porque ele veio pra cá porque ele fazia pesca submarina. Submarina. Uhum. Ele veio, na verdade, ele não veio para pesca submarina, ele começou a pescar aqui, né? Ele já tinha uma prática em alguns outros lugares, mas ele não veio para cá por causa disso, ele veio para cá, na verdade, pro surf. Pro surf. Pro surf. Ele veio pro Sim, surf. mas a primeira atividade, assim, que ele teve... É porque quando ele começou a mergulhar, ele começou a se relacionar ali com os pescadores, aí de vez em quando ele embarcava e ia com o pessoal, né? E aí o pessoal falava que ele pegava as garopas, e aí, porque pra pegar a garopa tu não consegue pegar na rede, tu tem que mergulhar Tem e que mergulhar, arpoar ela, né? Ou no anzol. No anzol. E aí ele tinha um arpão, e aí ele arpoava e dava pro pessoal, assim, né? Pegava duas, dava uma pros nativos, outra ficava pra ele. Então o pessoal gostava muito dele, assim, né? Pela generosidade, assim. Ele teve o momento dele porque ele era um cara novo, né? Tava cheio de vida, né? Querendo aproveitar e tal. E Garopaba recém tava saindo daquela condição de uma vila remota de pescadores, né? Sim, ele falou que quando chegou aqui também tinha um surto de uma doença, assim, né? Que ele ajudou a erradicar a doença. Agora eu não me lembro qual é o nome da doença. eu acho que na época que ele veio pra cá, acho que nem asfalto tinha aqui, né? Na época que ele tinha. Não. Talvez até, eu acho que nem a BR era asfaltada. Nem a BR era asfaltada. Talvez eu acho né? que só alguns pedaços dela que era asfaltada, mas a maior parte dela ainda... Né, porque ela foi asfaltada, eu acho que no início dos anos 70, que eles terminaram A BR. a BR. A BR. A SC aqui, ela só foi asfaltada em 86. O seu Luiz, ele sempre fala que ele ia lá que o Morongo morava lá próximo da Praia da Silveira, né? Morava lá, quando chegou, morava lá na Silveira Sul. O pessoal se deslocava pra lá, pra ser medicado. Era o médico que tinha. Porque, ou tu tinha o Morongo, que tava chegando, ou era aquele da farmácia, o Silvio? Não é o Silvio, o outro mais antigo, aquele que tinha farmácia ali, que acabou falecendo há pouco tempo aí, agora esqueci o nome dele. Seu Jovino. O seu Jovino. Era os médicos que tinham na época, né? Então, É, eram os o recursos Jovino que era tinha. farmacêutico. Era farmacêutico, mas entre aspas, era o Fazia, médico que tinha. quebrava o galho. Quebrava o galho, eram os médicos que tinha. E quando chegou a história que tinha um médico na Praia da Silveira, isso aquilo foi uma romaria, né? Que o pessoal... Mas aqui não tinha posto de saúde. O posto de saúde era em Bituba. Era em Bituba. E ele medicava em casa. Sim, ele atendia o pessoal. Tinha algumas incursões de alguns médicos que vinham de Florianópolis, de Esteio, na época, vinham para cá, né, de Laguna. E um médico que às vezes vinha para cá e dava um plantão aqui e atendia algumas pessoas. Claro, longe de atender todos que precisavam, né?
Mas sempre tinha alguma coisa nesse sentido, né? Muito depois que foi se ter uma base de um posto de saúde, qual o médico vinha e dava um plantão ali. Mas ele não ficava ali direto, né? Ele vinha e ficava alguns dias, depois ia embora, só daí um mês, sei lá, voltava de novo, passava mais uns dias aqui. Ô, Fernando, tu tá aqui na Garopaba todo esse tempo, tu fez esse trabalho todo, buscar esse resgate da história e tudo mais. O que tu pode nos acrescentar, assim, que tu vê da Garopaba que tu chegou lá em 1992 para a Garopaba que tá hoje? Tu vê, existe algum resgate que nós podemos estar buscando, ou deveria ter um lugar para nós estar mostrando para as pessoas o que foi a Garopaba? Porque tem muita gente que não conhece a história de Garopaba, né? A parte do óleo das baleias que nós temos lá no centro histórico e tudo mais. Teria que ter um lugar para nós mostrar esse... Hoje nós temos a Casa de Cultura, né? Uhum. A Casa de Cultura ali, ela já dá mais ou menos um norte ali para a pessoa que quer conhecer um pouquinho a história de Garopaba, começa por ali. Lá no Centro Histórico, Casa de Cultura, né? Eu sei, eu já estive lá. Faz uma visita lá, o pessoal lá atende muito bem, né? Então, a partir dali, você começa a ter algumas informações. Mas ainda, para você realmente conhecer a história de Garopaba, você tem que pesquisar. Tem que ir atrás de livros, né? Tem que ir para a internet, alguma coisa na internet. Nem sempre está muito bem ali, mas já vai dando mais ou menos uma ideia do que era Garopaba, como foi, né? Então, enfim, como está agora. Mas, assim, na tua pergunta ali do momento que eu cheguei, do momento que está agora, como a gente ainda vive, né, em relação íntima com todas as famílias, as pessoas que a gente conheceu naquele momento ali que a gente veio para Garopaba e a gente começou a criar um ciclo de amizades, né? Porque a gente está deixando as nossas famílias, né, num outro estado, num outro lugar e a gente vem para cá e começa aqui a criar novos ciclos de amizade. Aí foi também onde eu tive a oportunidade de escolher um time de futebol, né? Porque quando a gente nasce, a gente não escolhe time de futebol e nem religião, né? Sim. Porque a família já, pá! Né? Já te impõe. Ó, isso aqui vai ser gremista ou colorado, isso aqui vai ser católico, vai batizado aqui, papapá, né? Então tu já nasce ali, né? Naquela hora. Já sai rotulado, já sai marcado. Já sai marcado. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, bom, agora eu tenho a chance de escolher. Eu fui escolher o Avaí, né? Como eu sou, né? Fui lá atrás vestido de gremista, né? Aí eu disse, então vou pegar um azul e branco aqui, então vou ficar... Para continuar no... vou ficar, então eu escolhi o Avaí. E aí, assim, também como os amigos, sabe? E você deixa os amigos lá e tal, né? Aquela coisa toda, e você começa a criar um novo ciclo de relação, né? Aqui. De amizade, de famílias próximas, né? Então a gente começa a compartilhar. Naquela época não tinha piada de gaúcho? Não, tinha. Tinha, sempre teve, né? Acho que sempre vai ter, né? Sempre vai ter, não adianta, né? Espaçoso demais, né? Folgado demais. Eu quando vim morar aqui, meu Deus, era uma piada atrás da outra. Ah, tu é gaúcho? Ah. Mas tu é gaúcho ou não, tu é hoje eu já nem falo mais que sou gaúcho, hoje eu falo que sou cataúcho, que daí eles ficam meio perdidos, não sabem fazer piada daí, né? Sou cataúcho. Não, mas eu nasci em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre. Ah, quem é paulista é tua esposa, né? É minha esposa. Tua esposa é paulista. Esposa de Campinas. Eu também sou um cataúcho. Minha mãe é Catarina, aqui do sul de Santa Catarina, e depois meu avô foi para lá, para o Rio Grande do Sul, para atrás de trabalho, né? E lá minha mãe conheceu meu pai e tal, e aí... Então eu sou um cataúcho, filho de Catarina com gaúcho. Então, aí essa história de Garopaba, né, cara, tu acaba criando esses vínculos com Garopaba, que é o meu caso, né? Então eu continuo ainda com aquela Garopaba minha, sabe? Das pessoas que a gente quer bem, né, que a gente convive, que a gente compartilha. Então essa é a parte gostosa. Mas a cidade em si, ela vai se transformando, ela cresceu muito rápido. Né? A parte imobiliária. E vai crescer mais, não adianta. Né? E outra, vai crescendo, aquela vai crescendo. coisa Mas a gente tem aquela mistura de raça, de credo, de cor. Que aí já tem aquela história assim, né? Os meus filhos, por exemplo, né? Então eles formaram também um ciclo de amigos que cresceram junto com eles. Hoje tem filhos, são casados, se reúnem de vez em quando. Agora os filhos também né? Que seria no caso os meus netos, né? Só de amigos dos meus filhos, né? Então são pessoas que a gente vai acompanhando a família, sabe? O crescimento da cidade. Então você fica sempre com esse vínculo, né? Os meus filhos casaram, né? São 5 filhos, casaram com pessoas daqui, né? De Garopaba. Então já pega famílias tradicionais daqui, né? Então tudo isso vai aproximando formando esse laço. Coisa, né? Hoje vocês têm a gráfica, né? Isso. A gráfica pinta, né? Uhum. A pinta gráfica e tal. Então tu já tem aquele relacionamento com o pessoal da cidade. Sim.
Automático. Automático. Uhum. Tu surfasse na onda da política, entrasse ali, fosse candidato 2 ou 3 vezes. 2 vezes. É. 2 vezes, uma Mas delas não, tu foi suplente. Contra a minha vontade, mas fui. Né? Uma delas tu ficou como suplente e tal. Então o pessoal acaba pegando esse vício, esse vínculo de saber quem é as pessoas. A gente deixa de ser o gaúcho, a gente começa a ser o cara de Garopaba. Sim. E uma isso. coisa, Fernando, tu falou que tu é católico, não? Então, eu fui batizado na igreja católica, mas foi a única coisa, né? Porque depois do resto eles não conseguiram mais me levar pra dentro da igreja. Não. Nunca mais. E assim, Só me levaram te porque eu não tinha considera- como me defender, né, cara? Naquela Muito época não pequenininho. tinha como, né? Botaram, pegaram no colo e me levaram. e hoje o que tu considera o que? Ateu? Considera... Cara, eu acho que eu me considero um agnóstico, eu acho. Mas, assim, a gente está numa caminhada, a gente sabe da importância, né, do papel Sim. da religião, né? Para todos os povos, para todas as etnias, culturas. Eu sei dessa importância, mas eu prefiro ter essa visão um pouco mais ampla, Sim. sabe? Dessa questão dessa Não relação. pratica nenhuma fé, religiosa. assim, então? Não pratico nenhuma fé. Tá bom. Não pratico ainda. Sabe que a gente Ah, costuma dizer, que a gente que é crente, né, cristão, a gente costuma dizer assim, ó, o cara, pra não crer em Deus, tem que ter muita fé. Né, pra nós, acreditamos, né, então a gente vê alguém que não acredita, pá, esse cara tem mais fé do que eu, que pra acreditar que não tem Claro. Deus, tem que ter É. muita fé. Do ponto isso. de vista, Claro né, que o que acontece, né? O convívio, né, em sociedade, com os amigos, enfim, né, com as pessoas, né? Tu vai, de alguma forma, tu vai se relacionando com a pessoa baseado naquela crença dela, né? Sim. Então, o que a gente acaba botando em prática, que eu entendo, assim, talvez seja o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que é uma Sim. coisa que encaixa bem, assim, com a... Mas assim, né? normalmente as pessoas às vezes se falam agnósticas, ateus, céticos, quando pinta aquele problemão, ela, ai meu Deus, me ajuda. Mas tu sabe que essa é uma das frases que tinha no batalhão que eu servia, tinha essa frase que dizia, na hora do perigo, o homem lembra de Deus e chama a polícia. Passou o perigo, o homem esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Porque é a mais pura verdade, né? Tu tá no perigo, mas, ai meu Deus, chama a polícia. Ai meu Deus, não sei o que, passou. Deus pra quê? Deus. Então, eu não sei se nós Essa vamos, pegada. nós vamos entrar nesse assunto. Não, a aí. gente, só para dar uma pincelada, assim, já está acabando o nosso tempo Já aqui. estamos acabando nosso tempo Isso. aqui. E aí Mas, a gente quer, porque o FECast é um programa para fé, né? E a gente, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não, eu não tenho fé porque eu não acredito em Deus. Aí a gente sempre traz isso, né? Mas a pessoa, ela, mesmo sendo ateu ou sendo cética, ela tem fé, porque ela tem fé que não, porque a fé é uma coisa que se acredita, né? Às vezes a pessoa acha que fé é uma coisa relacionada somente à religião. Não, claro né? que não. Mas se tu acreditar numa coisa, é uma Isso, fé, né? exato. Então a pessoa acredita. Hoje nós temos algumas filosofias, né? Nós temos o próprio budismo, né? O espírita, né? Aquela outra do japonês lá, Seishonoye, Sim. né? Trabalha em cima da palavra. Né? Porque tudo É numa a palavra, questão de fé. né? Se Porque tu tem exatamente fé, é isso, ó, cara. Eu acredito nisso, vai dar certo, vou ir por esse caminho aqui, vai dar tudo bem, né? Eu tenho um pensamento positivo, acho que vai dar certo isso aqui. Né? se tu chegar pra uma pessoa Agora, que tá com se tu chegar câncer e e tu tu disser, disser- essa água aqui é milagrosa, essa água aqui vai te salvar, porque eu tomei ela, tu tem fé, ela vai fazer isso. Isso vai da tua fé, Isso. Sim. né? A fé tem isso. Né? A fé tem Ô, Como tem- diz ali, né? Move montanhas, né? Move montanha. Sim. Montanha. Tens um presente para dar pro nosso convidado aí, Claro, ó. aqui, ó, vamos ver se vamos converter ele, né? Vamos, pelo menos a palavra ele vai levar, né? A mensagem está sendo levada. Certo. Então é um Obrigado. presente que eu vou te entregar aqui, que o FECast costuma sempre dar Bíblia, às vezes falta Bíblia, mas hoje tem Bíblia, graças a Deus. Sim. E agradecer aqui a presença, né, do historiador aqui, né, pesquisador aqui, que busca, né, porque a gente às vezes mora numa cidade e a gente não sabe as histórias, não sabe da cultura, e às vezes não tem nem como saber as pessoas. Então o canal também quer trazer um pouco da história de Garopaba, que é FECast Garopaba. Então a gente acaba inserindo nesse contexto, né, a história de Garopaba, o turismo, a prática do surf, as pessoas ilustres que vieram aqui, morar aqui, viver aqui, optaram por Garopaba, né, ou pelas ondas,
ou pela natureza, que é um lugar de beleza incrível, né, na natureza. E temos também a presença das baleias franca austral, que é uma coisa maravilhosa, né? Que de repente a gente pode um dia falar sobre isso num próximo episódio, né? Da armação que tinha aqui, né? Exato. E então, assim, é um prazer tê-lo aqui, né? É um prazer estar de novo aqui nos estúdios aqui do Alexandre Garcia, né? Do Dali Garopaba. E vamos encerrando, é isso? Vamos passar aí para o nosso convidado para já fazer as suas considerações. E eu quero encerrar hoje aqui, como é nosso FECast, hoje especial da Semana Farroupilha, né? Eu vou fazer a oração do gaúcho, que é de Dom Luiz Felipe de Nadal, bispo de Uruguaiana. Fernando, Olha aí. Beleza. até à tua disposição para fazer as Coisa tuas linda. considerações, depois do nosso amigo André. Uhum. Então, bom, que primeiro eu queria agradecer o presente, né? E dizer também que aqui tem, além do aspecto religioso, eu sei que tem muitas histórias boas aqui dentro. Bastante. né? Sim. Tem histórias muito boas. Né? Tem E- histórias, tem princípios, né? Mas exatamente isso que eu ia falar, né? Então, além desse aspecto, né, o aspecto sim de um manual para que as pessoas se dê bem, se relacionem bem, né, que respeite o próximo, né? Sim. Que convivam em harmonia, uma cidade pequena, né? Como a gente vive numa cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Então a gente tem essa oportunidade, né, de viver em harmonia, viver em comunidade, né? Sim. Como o próprio nome já diz, né? Viver em comunidade, que viver da forma comum, né, um respeitando o outro, o direito do outro, né? E eu tenho certeza que aqui, né, mostra bastante esse processo, né? Aí. Tecnologia. Bom, ainda bem vai ser Tecnologia. editado, vai ser editado. Então, assim, ó, é isso, continua, né, com o processo, né, da gente acreditar de que ter a fé exatamente é assim, ó, conhecer o nosso lugar, né, Sim, porque é preciso conhecer para amar, sabe? sim. Tu tem que conhecer para amar alguma Sim. coisa. Então, esse é o trabalho que vocês fazem com o FECast, é isso, né? Trazer pessoas aqui para que elas conheçam cada vez mais Garopaba, né? E Sim. de alguma forma se relacionar de forma assim fraterna, né? Que eu acho que a gente está precisando tanto hoje em dia, né? Sim, é verdade. André, tuas considerações finais aí, André? Então, eu queria agradecer novamente aqui, né, o Fernando, o Alexandre, e dizer que esse livro aqui, ó, ele é um livro que ele tem muita história, tem muitos princípios e tem também a salvação, assim, né, que nós cremos, né, os evangélicos, assim, as pessoas, até o próprio católico falam muito nisso, né. Então, espero que tu dê uma olhada nele, quem sabe tu possa mudar, né, um dia e virar crente também. Porque tudo é possível. Tudo a Sim. gente quer passar essa mensagem, né? Porque, então é isso, agradecer a todos vocês aí e vambora, toca a ficha aí. Como sempre a gente faz na abertura do programa FECast, nós trouxemos a palavra do dia, né? Sempre nós trouxemos a palavra, o convidado traz a sua palavra. Hoje, esse é um programa especial, vou trazer a oração do gaúcho, que é o Pai Nosso Campeiro, que é válido para todas as religiões. Todas. Porque é a oração que o Pai nos ensinou. Então vamos lá. Em nome do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo, e com licença, Patrão Celestial. Vou chegando despacito, enquanto servo amargo de minhas confidências. Porque ao romper da madrugada e ao descampar do sol, preciso campear por outras invernadas e repontar do céu a força e a coragem para o entrevero do dia que passa. Eu bem sei que qualquer guasca, bem pilchado de faca e rebenque e esporas, se não se afirmar nos arrios da vida, não se estriba na proteção do céu. Ouve, Patrão Celestial, a oração que te faço, ao romper da madrugada e ao descambar do sol. Tomara que todo mundo seja como irmão. Ajude-me a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que não quero para mim. Perdoa, meu Senhor, porque, rengueado pelas canhadas da fraqueza humana, de quanto em vez, quase sem querer, eu me solto por ter afora. Eita pro trilho chucro, renegado e caborteiro. Mas eu te garanto, meu Senhor, quero ser bem e direito. Ajude-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da Estância Gaúcha. Mas, para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que a tua vontade leve a minha de acabresto, para todo sempre, até a querência do céu. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.
Sejam abraço. todos, um Um abraço abraço a todos aí. e até Valeu, o próximo FECast, se Deus quiser. Tudo de bom.